Categorias de carros que foram extintas, sumiram do mapa, não existem mais. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia, traz também uma indicação da melhor loja para você comprar peças para o seu carro antigo, seu carro clássico. Não só a Volkswagen, né? Tem linha Opala, linha Maverick, desde acabamento, componentes mecânicos, e eles trabalham com as melhores peças do mercado, tá? Striguaru na parte de lataria, Hella, BBT, EMP, Cronomac, tem a linha completa de instrumentos também para o seu carro antigo, muitas peças. Eu vou deixar o site deles na descrição desse vídeo, vale a pena você entrar lá e conferir, tem de tudo na CRM Peças, né? E falando agora de categorias que sumiram do mercado brasileiro, vamos regionalizar isso aqui, porque o mercado brasileiro é um pouco diferente do mercado mundial, então algumas categorias sumiram daqui, mas ainda existem lá fora. Portanto, vamos falar mais especificamente do mercado interno. E vamos começar, é claro, com as peruas. As peruas. Na medida que o automóvel próprio ia se tornando um bem de consumo mais acessível, um pouquinho mais acessível à maioria das pessoas, para uma família que tinha ali 4 membros ou mais, uma perua era a opção mais desejada, pela praticidade, a porta traseira, maior espaço para bagagem. Vamos lembrar então as pioneiras, como a DKV Universal de 1956, que depois foi rebatizada para V-Maguete. Ela foi o primeiro automóvel de passeio fabricado no país. Inclusive tem uma certa divergência aí, porque o primeiro veículo fabricado no Brasil foi a Home Isetta, também em 1956, era fabricada na cidade de Santa Bárbara do Oeste, mas o Home Isetta não era carro de passeio propriamente dito, ele era um city car, um pequeno veículo ali para 2 ocupantes. Então, portanto, ele foi o primeiro veículo, mas o DKV Universal foi o primeiro carro de passeio. Então, uma perua, de fato, foi o primeiro carro de passeio produzido no Brasil em 1956, no governo Juscelino Kubitschek, que estava fomentando com grandes estímulos a indústria automobilística nacional, que estava surgindo naquele período, na segunda metade dos anos 50. E temos também um outro exemplo aqui da desconhecida Cinca Jangada, perua derivada do Cinca Chambord. Esse carro foi a primeira perua 4 portas do mercado nacional e muito linda, né? Eu, opinião particular, acho que o Cinca Chambord, o carro mais bonito fabricado no Brasil na década de 60, e é um carro que é muito raro hoje, e a Cinca Jangada também. Para vocês terem uma ideia, depois do fim da produção da Jangada, a indústria automotiva nacional, em se tratando de peruas, ficou sem um modelo 4 portas até 1985, quando a Volkswagen lançou o Santana Quantum, que era também de 4 portas. Então, praticamente quase 20 anos sem peruas 4 portas. Algumas pessoas até pensam que a primeira perua 4 portas foi a Santana Quantum, mas na verdade a primeira mesmo foi o Cinca Jangada, lá dos anos 60. Vamos relembrar também as primeiras peruas fabricadas pelas principais marcas do mercado nacional. E no caso da Volkswagen, a estreante foi a Variant em 1969, com a Ford a Belina também nesse mesmo período. A Chevrolet lançou a Caravan em 1975, derivada do Opala, e a Fiat lançou a derivada do Fiat 147, a perua Panorama, no ano de 1980. Durante os anos 70, 80 e 90, as peruas dominaram o segmento de carros familiares, carros para família. Até a primeira metade dos anos 90, a grande maioria das peruas ainda eram de 2 portas apenas. E em sua grande parte dos modelos não havia opção de modelos com 4 portas. A própria Belina, inclusive, foi até o fim, em 1991, apenas com 2 portas. E no caso, quando lançaram a substituta, que era a Royale, a Royale era derivada da Quantum, que era 4 portas, mas a Ford fez, a Auto Latina fez uma Quantum da Ford com apenas 2 portas, num mercado que já estava começando a declinar
mas ainda tinha espaço para esse tipo de carro. É até interessante, né, a gente analisar isso, porque nós estamos falando do começo dos anos 90, e quando os anos 2000 chegaram, todas as peruas do mercado nacional eram já de 4 portas. Então teve essa transição definitiva ali naquele período da década dos anos 90. Mas nesse período, já na virada do milênio, os ventos indicavam uma mudança na preferência do consumidor. Mudança essa que é de encontro com a ascensão de uma nova categoria de carro. Eram as minivans. A Citroën, por exemplo, escolheu a Xara Picasso para ser seu primeiro carro feito aqui. O mesmo aconteceu com a Renault, que apostou na Scenic para inaugurar a fábrica de São José dos Pinhais. A Chevrolet também lançava a Zafira em 2001 e a Meriva em 2002. Mas o último prego no caixão do domínio das peruas no mercado nacional foi a chegada da EcoSport em 2003. E olha só que ironia, a EcoSport só surgiu devido a uma versão, um dos motivos principais, né? A uma versão da Fiat. A Fiat no final dos anos 90 lançou a Palio Adventure, uma versão aventureira que era basicamente só um kit estético. Isso aí demonstrou um grande interesse do público brasileiro por esse tipo de carro, que levou a Ford, ao invés de lançar uma perua com esse visual, criou um mini SUV, que foi o EcoSport, que deu o início, a largada pela corrida pelo SUV, mas o EcoSport dominou basicamente por 10 anos o mercado nacional. Com o mercado pulverizado entre SUVs, minivans e peruas, essas últimas foram perdendo o pique, né, perdendo o fôlego e sendo descontinuadas gradativamente. A última perua a ser produzida no mercado brasileiro foi a Palio Weekend em janeiro de 2020, que na época já era chamada só de Fiat Weekend, inclusive. Só que o seu fim, na verdade, já estava decretado há pelo menos 9 anos, porque quando a Fiat lançou o novo Palio em 2011, a Palio Weekend foi deixada de fora. O mesmo aconteceu com a Paraty. Quando a Volkswagen lançou o novo Gol, Saveiro e o retorno do Voyage em 2008, o famoso G5, a perua Paraty não foi renovada, ficou na geração 4 até sair de cena em 2012. É bem verdade que por lá já havia a Space Fox, mas a Space Fox parece mais uma minivan. É o que a Spin uma minivan que está no mercado até hoje. Lembra um pouco uma perua, mas não é de fato uma wagon, né? Como eram aquelas antigas. Vamos falar agora de carro conversível. É isso mesmo, carro conversível. É até de se estranhar que esse segmento nunca tenha se popularizado no Brasil. Um país de clima tropical, muito sol. Mas esses carros conversíveis não se popularizaram por um simples motivo: o seu alto valor. Carro conversível sempre foi caro. Inclusive o primeiro carro brasileiro a ter a opção conversível, muita gente não imagina que foi esse carro, né? O pessoal vai pensar que foi o Escort i3, o Carmanguia, mas na verdade o primeiro carro brasileiro fabricado aqui, não tô falando dos importados, fabricado aqui, foi o Willys Interlagos, que foi produzido pela Willys, é claro, de 1962 a 66. A inédita opção conversível dividia o catálogo com outras duas, né? A Berlinetta e o Coupé. Um ano depois do fim do Interlagos, então, a Volkswagen lançava a versão conversível do Carmanguia, que em 1967, mas era caro também e não pegou. Essa versão não pegou desse carro, apenas menos de 200 unidades foram feitas, o que torna o Carmanguia conversível raro até hoje, muito raro, e muitos Carmanguias, depois que virou moda, foram cortados para virar conversível, mas os originais são extremamente valorizados. O Carmanguia comum já é valorizado, né? Mas imagina o conversível, então, de fato é muito raro. Depois, nos anos 70, ocorreu aquela popularização, entre aspas, do Puma GTS, que era o conversível, né? Isso sem contar, é claro, os Jeeps, Bugs e outros inúmeros dezenas de modelos feitos no mercado fora de série. Mas agora falando de grandes fabricantes, a opção conversível de fábrica retornou em abril de 1985 com o Escort XR3 Cabriolet. Esse se tornou altamente desejado, mas também era para poucos. Custava quase o dobro do XR3 fechado e mesmo assim foi oferecido até 1996, já na geração mais nova. Lembramos também, é claro, do Cadete GSI dos anos 90, sem falar então
dos inúmeros importados, como Mustang 95, 308cc, Renault 19 Cabriolé, Fiat 500 Cabriolé. Hoje em dia existem poucos modelos conversíveis no mercado, mas geralmente já são modelos caros e derivados de carros de luxo, alto luxo. O diferencial dos conversíveis antigos era o quê? Eram carros derivados de carros de modelos populares. Então você tinha lá um Escort básico e você podia ter o conversível desse carro, né? O mesmo acontecia com o Cadete. Você tinha o Cadete SL, que era o mais simples, você podia ter o conversível desse carro, que era muito bacana. Hoje isso, teve até o Uno Sulan, que daí no caso não era feito pela Fiat, mas era um Uno R, que era basicamente um Uno R conversível feito pela Sulan, que era uma empresa fora de série. Isso aí é uma realidade que já se foi. Carro conversível, derivado de carro popular brasileiro, que nem também existe mais. É uma coisa que não existe mais no Brasil. Vamos falar agora de carro sedã de duas portas. Se eu tivesse falado só sedã, já podia até ser, porque a variedade de sedãs no mercado nacional é bem menor do que já foi, né? Hoje, a grande fatia do mercado brasileiro é dominada por SUVs. E essa moda eu acho que vai longe. Mas temos ainda uma grande variedade de sedãs, tanto sedãs importados, mais caros, quanto os mais baratos, como o Onix, o Virtus, né? Que ainda assim já são carros acima de 100 mil reais. Mas eu quero trazer uma realidade que essa sim não tem mais, que é sedã de duas portas. E isso foi uma preferência do mercado brasileiro, que ocorreu também com as peruas. Essa estranha preferência do público brasileiro por carro de duas portas é uma coisa curiosa, né? Porque não era prático, mas as pessoas gostavam. Então você tinha perua de duas portas, hatch de duas portas e também sedã. Vale lembrar o exemplo do Santana, quando foi lançado aqui em 1984, era derivado do Passat B2 europeu, que nunca teve modelo de duas portas. O modelo de duas portas que foi vendido aqui foi adaptado para o mercado brasileiro. Olha que curioso isso, né? A Quantum, no caso, só teve de quatro portas. Mas, como eu já falei, até o Versalhes foi lançado depois com duas portas e a Royale com duas portas também. Para tentar seguir uma preferência do público do Del Rey, porque o próprio Del Rey, quando foi lançado em 81, havia a versão de quatro portas, sempre teve, mas o maior volume de vendas do Del Rey foram concentradas na carroceria de duas portas, uma porta gigante, inclusive o cinzeiro da porta, pra vocês terem uma ideia, o cinzeiro para o passageiro de trás ficava na própria porta, devido ao tamanho, né? Era muito grande. Inclusive também outros exemplos, o Monza, quando foi lançado aqui na carroceria hatch, né? Ele começou com sucesso, mas o Monza virou um fenômeno de vendas depois do lançamento da versão sedã, sobretudo na carroceria de duas portas. Tivemos carros sedã também no mercado, exclusivamente com duas portas, né? É o caso do Verona de 89 e do Apollo de 90. O mesmo carro ali dividido na Auto Latina entre Ford e Volkswagen. Não havia versão de quatro portas para esse carro. E a Ford inspirou o Verona no Ford Orion europeu, que era só de quatro portas. Então, o modelo de duas portas foi feito exclusivamente para o mercado brasileiro. Isso se estendeu até quase metade dos anos 90, com o Logos, que era só de duas portas também. E era um segmento que, apesar de não ser prático, era bem visto no mercado. Tinha um conceito muito equivocado na época de que carro quatro portas era carro de táxi, do mesmo modo que carro automático era visto como carro de deficiente. Eram preconceitos que acabavam ditando a moda no mercado nacional, né? Então, aqui três segmentos que são extintos do mercado brasileiro. E aí? Qual você sente mais falta? Você gosta de sedã de duas portas? Gosta de perua? De conversível? É difícil quem não goste, né? Pois é a nostalgia que nós trazemos aqui para você nas lentes do canal PL. Lembrando também que nós vamos levar a nostalgia para sua casa com o nosso Fuscão 1500 ano 71, tá acabando. Só falta 15% para a gente finalizar essa promoção do Fuscão 1500 71. Para participar é muito fácil. O link para você acessar o nosso site está na descrição deste vídeo.
E eu, é claro, aguardo todos vocês no próximo aqui no canal PL. Um grande abraço e até lá, meus amigos. Tchau!